Oi, gente, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu trago passo a passo dessa make preta que está simplesmente linda. Espero que vocês gostem, já deixe o seu like e se inscrevam no canal. Vamos ao passo a passo? Vou começar com esse tom de marrom, aplicando na pálpebra superior. Faço movimentos circulares para começar a marcação. Pego mais um pouco da sombra e volto esfumando. Vou observando onde está faltando o produto e onde falta eu aplico um pouquinho mais. E sempre que aplica mais produto, tem que voltar esfumando para ficar bem bonito. E vou fazer tipo um puxadinho com essa sombra, trazendo um pouco para fora do final da sobrancelha. Agora, vou pegar esse marrom um pouquinho mais forte e vou marcar um pouco abaixo de onde eu apliquei o primeiro tom de marrom. E sempre vou esfumando para dar o efeito que eu quero criar com esse marrom. Sempre aos poucos construindo as camadas com o pincel de cerdas médias e esse tom de marrom. Vou aplicar em cima daquele que eu acabei de passar. Como esse pincel tem as cerdas menores, ele vai dar mais precisão e mais profundidade. Vou voltar com o pincel de cerdas maiores para esfumar novamente, para tirar a marcação entre as sombras. Vou aplicar a pasta de corrigir sobrancelhas com esse pincel de sombra para criar um fundo antes de aplicar a sombra preta, tá? Então, agora eu vou aplicar esse marrom em toda a pálpebra móvel e vou deixar só um pouquinho do canto interno sem essa pasta. Arrasta um pouco a sombra no canto externo. Vou subir um pouquinho mais. Com o pincel de cerdas médias, vou começar esfumando toda a pasta que eu apliquei na pálpebra móvel. Como a pasta é um pouco firme, dá um pouquinho de trabalho o momento de esfumar. Então, ele exige mais, um tempinho maior pra gente esfumar. E observem que à medida que vai esfumando, vai tirando um pouco da marcação que ficou. Agora, eu vou vir com esse marrom mais forte e vou aplicar no côncavo, pra ficar um esfumado perfeito entre a pasta e as sombras que nós aplicamos no início. E segue esfumando para não ter erro. Agora, vamos aplicar a sombra preta. Com esse pincel de sombra, ele é bem menor, para ficar bem marcado o olho, tá? Então, eu começo depositando a sombra preta por toda a pálpebra móvel, menos no canto interno. Volto com o pincel de cerdas médias e começo o esfumado novamente. É bom ir esfumando aos poucos e sempre olhando para não marcar demais em um lugar e para não subir tanto com a sombra preta.
Eu dou bastante atenção para o côncavo, pois é a parte que liga o preto e o marrom. Então, é a parte que nós precisamos prestar mais atenção para não ficar com defeitos. Aplico um pouco mais de sombra preta na pálpebra móvel e observem que eu não vou subir tanto com esse preto. Volto com aquele outro pincel para esfumar novamente. Novamente, vou aplicar aquele marrom no côncavo. E esfumo entre esse marrom e o preto. Com o pincel de esfumar das cerdas pequenas e esse marrom, eu vou marcar um pouquinho mais a pálpebra superior, bem onde eu comecei o esfumado. Vou aplicando e esfumando aos poucos, ó, só para escurecer um pouquinho. Agora, vou aplicar um lápis bem preto na linha d'água e um pouquinho mais abaixo também. Com esse pincel de sobrancelha, eu vou esfumando o lápis preto. Com o mesmo pincel, vou aplicar um pouco dessa sombra marrom mais escuro por cima do lápis preto, na pálpebra inferior. Com o pincel de esfumar pequeno e essa sombra branca da Ruby Rose, vou aplicar no canto interno dos olhos para iluminar. Vou aplicar um pouquinho dessa sombra branca de glitter também no canto interno. Com esse tom de bege, vou iluminar abaixo da sobrancelha. E agora, eu vou aplicar essa sombra azul com um pincel de esfumar pequeno na pálpebra inferior. Vou marcar bem, só que eu queria um tom de azul meio puxado para o roxo. Então, por cima do azul, eu apliquei um pouco de sombra roxa para criar a cor que eu queria. Com esse pincel, eu vou varrer abaixo dos olhos, porque eu já havia preparado a pele. Então, eu varro para tirar todo o excesso de sombra que cai
e já vou vir com o delineado. Por mais que o olho esteja bem preto, eu gosto muito de fazer o delineado, porque eu acho que transforma totalmente a maquiagem, mesmo que ele não vá aparecer tanto, tá? Puxo um pouco esse delineado no canto interno. Vou aplicar esse rímel incolor na sobrancelha, para que ela fique bem certinha, sem sair do lugar. E antes de colocar os cílios postiços, vou aplicar essa máscara de cílios. Aplico nos cílios superiores e nos cílios inferiores também. Vou usar essa máscara de cílios da Macrylan e com a ajuda da pinça, depois de aguardar alguns segundos a cola secar, começo aplicando no meio do olho e vou ajustando o canto externo e depois o canto interno, com bastante paciência, para que os cílios colhem perfeitamente. Depois de ajustar certinho, pressiono um pouco com os dedos para que fique bem firme. Aplico bem pouquinho de máscara de cílios para juntar os cílios postiços com o meu. Vou usar esse batom nude da Eudora. E foi esse o resultado. Não tem como não amar uma make preta. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!